Olá, recebendo no meu canal um grande jornalista, Ricardo Noblat. Leio o Ricardo Noblat dia muito, né? Acompanho. Lembrar que é o primeiro blog na internet, puxa vida, aquela a revolução que foi aquilo. Daqui a pouco já completa 2 décadas, né? Nesse processo. E também no impresso, né? Sempre acompanhei o Ricardo Noblat. Já foi entrevistado no nosso canal. Para mim é uma honra recebê-lo novamente, Noblat. E a Sabia. primeira coisa já pô, eu que pô, fico muito satisfeito de acompanhar assim, todo dia. Você sabe que a leitura, eu tenho minhas leituras obrigatórias, todo dia, logo cedo eu já entro para ver as novidades. Mas eu pego já de antemão, de bate-pronto, como a gente diz no futebol, e coloco para você a seguinte questão, que pode ser uma espécie de Deus e sua obra, não sei se é óbvio ou não, mas você imaginou que um dia veria, como nós todos vimos no Brasil, os acontecimentos do Dia da Infâmia Brasileira, o dia 8 de janeiro em Brasília? E muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu não imaginei, não, mas eu te confesso que talvez por já ter vivido muito, embora gostasse de continuar vivendo, quando eu tinha meus 14 para 15 anos e morava no Recife, onde eu nasci, num belo dia, o modo de dizer era 31 de março para 1º de abril de 64, portanto eu tinha meus 14 para 15 anos. Eu tinha ido para o Colégio Salesiano, onde eu fazia o curso ginasial, e aí os padres dispensaram todos os alunos, porque estava vendo alguma coisa. E como a gente não tinha o que fazer, estava dispensado e até feliz da vida, porque não ia ter aula, fomos lá para o centro da cidade bater perna. E aí, diante do Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco, aí a gente assiste sem querer e sem principalmente entender o início da deposição do governador Miguel Arraes. Estava ali a praça ocupada pelos tanques e tudo, papapá, e dali a horas sairia um carro levando o governador Miguel Arraes. Eu pensei que fosse a última vez que eu fosse ver alguma coisa que só depois eu vinha entender o que era que se passava, mas não. Tivemos agora isso no dia 8 de janeiro. Eu não estava aqui em Brasília, eu estava de férias interrompidas, lá no Recife, na zona, no litoral sul de Pernambuco. E estava dentro da praia naquele momento, tomando banho de mar com meus netos, quando chega apressado meu filho Gustavo e diz: começou o golpe. Era uma pedra cantada essa do golpe, embora eu acho que talvez nenhum de nós, eu não sei você, mas eu também tinha muita dificuldade de acreditar que pudesse acontecer. Se falava, o Bolsonaro dava todas as indicações de que se dependesse dele, ele não deixaria o poder nunca, ou pelo menos não tão cedo, mas aquilo foi se arrastando, ele perde a eleição, ele continua conspirando, mas ninguém mesmo acreditava, ou talvez poucos acreditassem, fora os golpistas, que aquilo seria possível. E se revelou possível. E só foi possível diante de uma cadeia enorme de responsabilidades, de cumplicidade com o que aconteceu, que agora começa aos poucos a ser desvendada, mas que ainda vai levar muito tempo para que se conheça exatamente como a história se passou. De positivo, se é que você pode falar em alguma coisa positiva, eu acho que tem, quer dizer, a resiliência da nossa democracia, né? Realmente, eu acho que a gente está dando um exemplo para o mundo de resistência cívica, de fortaleza da democracia, no sentido de que, mesmo golpeada tão seriamente como ela foi, não só ao longo dos últimos anos, mas nesse dia fatídico do 8 de janeiro, ela foi capaz de resistir e de dar a volta por cima. Eu acho que é isso, assim, a princípio, que eu te diria. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você fez referência aí ao cerco do Palácio do Governo de Pernambuco, no 31 de março, 1º de abril, Palácio do Campo das Princesas.
quando é preso o governador, depois é levado para Fernando Noronha, aí tem uma longa história com o Miguel Arraes, né, até conseguir um habeas corpus só no ano seguinte e sair do Brasil. Aí voltou a ser um ator político, algo que eu confesso a você, Noblar, eu achava que era página virada nessa história, da nossa história desde a promulgação da Carta de 88, as Forças Armadas. Eu imaginei que a gente nem sabia há certo tempo quem era comandante do Exército, da Marinha, nós tínhamos esquecido, o que antigamente a gente sabia na ponta da língua, né? Porque precisava saber. Todo o monarca, né? Sim, sim. Todo o monarca do Exército. É verdade, para saber as promoções, quem podia chegar a 4 estrelas, quem não. Eu pergunto a você, o que fazer hoje com as Forças Armadas, tendo em vista o processo de parte delas, não um conjunto, creio, tenha se bolsonarizado? Olha, essa pergunta muita gente está se fazendo, e os grandes especialistas têm algumas respostas a oferecer. Eu não sou especialista em nada disso, mas eu acho que a gente tem uma excelente oportunidade, e a gente já perdeu várias oportunidades ao longo desse tempo, de tentar realmente, como diria, ou talvez de reestruturar as Forças Armadas, ou de talvez definir com mais clareza o seu papel. A Constituição define isso, está lá no artigo 142, mas as Forças Armadas, os comandantes militares, e não só os de agora, os de ontem, mas todos eles, de 64 para cá, sempre entenderam de uma outra maneira. Eles se acham uma espécie de poder moderador, eles podem intervir em todos os momentos que o país correr risco, ou estiver correndo algum risco, e eles são os juízes disso, que é pior. São eles que concluem, bom, é a hora de intervenção. Nada disso está conforme a Constituição e nunca esteve. Mas eles entendem e se comportam como se fosse assim. O Supremo Tribunal Federal já mostrou o entendimento correto que seria desse artigo 142, mas continua sem acontecer. E todos os presidentes que, de uma maneira ou de outra, assumiram e governaram até agora, eles não tiveram coragem de enfrentar esse problema tão bem colocado por você. Nunca tiveram coragem. Ou eles ignoram, ou eles falam, não, deixa eles para lá, deixa os militares aí, não vamos mexer com eles. Ora, não vamos mexer, não. É justamente por conta dessa omissão de deixa para lá, vamos dar o que eles querem mais equipamento, mais isso, mais aquilo outro, como se fossem soldadinhos de chumbo, quer dizer, se fosse uma brincadeira, e não é uma brincadeira. Essa questão tem que ser enfrentada para valer, não é possível. E você tem maneiras e modos, o que falta é coragem, ou o que faltou até agora foi coragem. Você tem que reformular, você tem que mexer na formação dos militares, nas matérias que eles estudam, que eles se debruçam sobre elas. Você tem que formar novas gerações de militares de maneira mais democrática. Eles são formados dentro dos quartéis, dentro das academias militares, ainda levando em conta, ou com base na falsa narrativa, de que não, olha, 30 foi uma revolução, 45 nós derrubamos o ditador, que tinham apoiado durante 15 anos, seu Getúlio Vargas, ou o que seja. Não, mas quando chegou em 54 nós fizemos ou aconteceu. Enfim, é uma leitura velha, é uma leitura desgastada pelo tempo, é uma leitura desmentida pelo tempo. E não é possível que eles continuem a ser formados nessa base. Não é possível. E isso ou se encara com seriedade. Não bastou o Fernando Henrique, e fez muito bem, criar o Ministério da Defesa, pondo um civil lá. Os militares, eles continuam se comportando como tutores do poder civil. E o poder civil, quando nada, faz de conta de que não é assim. Mas teme enfrentar essa questão. Tem que reformular completamente isso e tem que ter coragem para fazer isso. Eu acho que o Lula tem se mostrado muito corajoso neste episódio ao dizer com todas as letras, olha, quem participou dessa tentativa de golpe, porque outro nome não tem, é uma tentativa de golpe,
Quem participou será punido, não me interessa se é soldado raso, se é general. Isso não pode se repetir, isso não vai se repetir. Agora, não basta, claro, o discurso. Isso tem que ser provado. É simples, essa questão dessa dubiedade do artigo 142, se há dubiedade nisso, pelo menos é esse o pretexto que os militares usam, você faz uma reforma, faz uma emenda a esse artigo, pede lá ao Supremo, vem cá, me dá aqui o entendimento correto disso aqui. Vamos botar isso aqui com clareza. Vamos dizer com todas as letras, cabem às Forças Armadas, o papel delas é defender o país contra agressões externas. Ponto. No máximo, se invocada pelos poderes da República, eventualmente fazer isso ou aquilo outro, mas com clareza, com clareza. Isso seria apenas uma das providências, claro, não basta isso se você continua ensinando nas academias militares que o golpe de 64 não foi golpe, foi uma revolução democrática, não é? Que derrubou um presidente eleito porque era um comunista, coisa que seu João Goulart nunca foi na vida. Tem que enfrentar. Se a gente deixar passar esse momento de enfrentar essa questão, Vilas, eu acho que não terá valido a pena atravessar toda essa insegurança que a gente ainda está atravessando. Deixa eu colocar uma questão para você, Noblar. Alguns dizem o extremismo criou o Bolsonaro. Extremismo já existente durante décadas na história do Brasil. Outros falam, não, Bolsonaro criou o extremismo. Bem independente do ovo, da galinha, do extremismo, a gente pode pensar o seguinte, Bolsonaro ninguém sabe se voltará ou não ao Brasil e quando, né? Ora seria final de janeiro, agora pode ser final de fevereiro, alguns dizem que ele nem irá passar pela Itália, porque ele terá problemas graves lá na Itália mesmo, com o governo de extrema-direita, e pode terminar lá em Dubai, naquelas bandas ali do Golfo Pérsico, onde ele pode estabelecer relações, onde a democracia nunca passou por lá, e dificilmente, espero que um dia chegue, né? Eu pergunto a você, e a figura de Jair Bolsonaro, é página encerrada na nossa história, ou haverá nesse campo da extrema-direita, e ele conseguiu como imã trazer a direita civilizada, vamos dizer assim, até setores de centro-direita, para contrapor, demonizando um adversário que não era mais aquele de 2002 em 2022, né? Era uma frente ampla democrática. Bem, era diferente. Como é que fica a questão de Jair Bolsonaro na sua leitura? Eu sei que nós estamos no calor da hora, mas dentro da longa experiência no jornalismo político, como é que fica a figura de Jair Bolsonaro? Eu acho que o Bolsonaro vai se tornar inelegível. A justiça vai declarar com todas as letras que ele é inelegível, porque ele cometeu uma série de crimes, abuso de poder político, abuso de poder econômico, tudo que você queira, Bolsonaro está lá inscrito, a folha corrida dele é gigantesca. Uma vez que ele se torne inelegível, o extremismo ele não deixará de existir, ele poderá até perder força nesse momento, ele poderá sofrer um forte abalo, como está sofrendo, mas ele continuará existindo, e não é uma coisa, vamos dizer, que só aconteça no Brasil, que só aconteça em alguns países. Em todo canto você tem fatias extremistas da sociedade, nos lugares mais fortes, em outras menos. E aí você vai tentar produzir, quer dizer, pelo menos esses extremistas vão tentar produzir um novo líder ali. Né? Tem alguns candidatos aí em potencial a substituir o Bolsonaro. Uns um pouco mais civilizados, ou ditos civilizados, ou supostamente civilizados, e outros que não, que já estão assumindo a sua face, digamos assim, ultradireitista. Por exemplo, é o caso do governador Zema, né, que surpreendeu, o governador de Minas Gerais, reeleito, que surpreendeu todo mundo com uma entrevista recente, onde ele joga a culpa do que aconteceu no governo Lula, nisso, naquilo outro. Ele é candidato, claro, a tentar herdar não só os votos da direita, mas os votos da direita extremista. Me parece que no caso do governador de São Paulo, Tarcísio, talvez seja o que chamam aí, e eu não sei muito, eu desconfio muito disso, mas enfim, é o que chamam de direita civilizada.
parece se comportar com um pouco mais de moderação nessa história. Eu acho que Bolsonaro, quer dizer, ele não será uma página totalmente virada enquanto não surgirem nomes que possam eventualmente preencher esse espaço que ele deixará. Mas eu acho que, em breve, tornado inelegível e tudo, ele ficará proibido de se candidatar durante 8 anos, no mínimo por 8 anos, pela lei da ficha limpa. Ele vai fazer o quê? Não sei se ele voltará, não voltará, deverá voltar em algum momento, quando ele não se sinta ameaçado assim de ser preso. Acho que se voltasse até agora não seria preso, porque ninguém está querendo fazer dele um mártir. Pelo contrário, imagina você prender Bolsonaro agora, ele volta na próxima semana, prende Bolsonaro, e teria motivos de sobra para prender, de sobra, mas prende Bolsonaro, bota lá na Papuda, onde for. Pô, vai virar um ponto de romaria. E romaria que não pode ser deslocada, porque é da romaria ao QG do Exército, ou às unidades militares do Exército país afora, elas poderiam ter sido evitadas, mas não foram, porque os militares quiseram acolher essas pessoas. Eles quiseram, porque eles apoiaram Bolsonaro não só para se eleger, para governar, queriam reeleger Bolsonaro. É uma questão ideológica, não só de quem já recebeu muitos mimos e privilégios e tudo, mas é uma questão ideológica. Eles não queriam a volta da esquerda. E eles se sentiram de volta ao poder em 2018 sem precisar disparar um tiro. Quer dizer, era uma situação ideal para eles. Agora não. Eu acho que Bolsonaro será, em breve, uma página virada do ponto de vista de, vamos dizer, dele ter chance de voltar, de se candidatar, etc. e tal. E aí a direita vai procurar novos nomes. O extremismo não deixará de existir, claro, mas talvez ele arrefeça, talvez ele diminua um pouco, quando nada pela frustração de ter perdido essa eleição agora. Deixa eu colocar uma questão para você, Noblar. Daqui eu sempre brinco que daqui 20, 30 anos, quando alguém se debruçar um pesquisador sobre esse período, vai falar que Brasil estranho, né? A figura do cercadinho, né? Todo dia aquelas declarações. Eu sempre, quando eu lembro para alguns as corridas do Collor no sábado e no domingo em Brasília, e todos os jornalistas indo atrás, e a questão que o que vai estar escrito na camiseta do Collor era um assunto político considerado importante, as pessoas até falam, você está exagerando, isso não ocorreu, tal, e você precisa mostrar. Fala, não, foi assim. Agora, eu creio que eu falo daqui a 30 anos, pode ser que alguém olhe e fale, poxa, cercadinho, tudo aquilo, os jornalistas sendo agredidos. Eu queria que você, que tem essa longa história no jornalismo político, o tratamento do último presidente, do último quadriênio presidencial, é a questão das fake news, porque nós tivemos fake news na história do Brasil. Você mesmo lembrou, agora a 45, a queda de Getúlio, a 29 de outubro, aí depois vem a eleição, tal, a história, eu não quero o voto dos marmiteiros, né? Então foi uma fake news da época. Ô Vilas, você quer fake news melhor do que o plano Cohen? Era Cohen ou Cohen? Cohen, de 1937. Exato. 1937. Não é que inventou ali um documento que era um estudo de caso, era um cenário que se estudava. Aliás, o mesmo general Mourão, que depois, em 74, precipitou o golpe. Não é? Exato, era capitão à época, depois o general. É verdade. Se atribuiu aquilo aos comunistas. Olha aí o Getúlio deu o golpe de 37 com base nisso. Não, mas, é verdade. Então nós tivemos isso. Só que agora nós tivemos, com as redes sociais, né, que é uma coisa fantástica, especialmente entre os mais idosos. Eu acho que vai ter um estudo depois também de fazer um corte etário, porque eu recebo perguntas diárias, assim, é verdade, chega por aqui, sempre aqui pelo celular, é verdade que isso aconteceu, é verdade. E é uma sucessão, 10, 15 coisas assim, as mais absurdas possíveis, tal. Então parece que você tem duas realidades, a nossa realidade, a realidade que nós vivemos aqui, e uma realidade paralela, meio distópica, daqueles romances Admirável Mundo Novo, 1984. Isso não vai desaparecer da noite para o dia, tudo indica, pode ser que, né, não sei, eu gostaria que desaparecesse. Como é que você vê isso? Então,
fake news, política e jornalismo político. Como é que fica essa relação que acaba tendo de uma forma ou de outra? Essa relação sempre teve. Agora, com o surgimento das redes sociais e tudo, a internet, o desenvolvimento dela, dá voz a todo mundo, e o Humberto Eco falava: a internet deu voz aos idiotas, mas não só a eles, claro. É uma coisa, eu acho muito difícil que você não continue, ou que você, a médio ou longo prazo, você tenha uma saída para isso. Você não tem, você vai ter exorbitâncias, você vai ter exemplos mais complicados disso que a gente está vivendo. Agora, há uma preocupação, pelo menos nos países democráticos, de como fazer alguma regulamentação disso. Aí esbarra ali naquelas coisas, não, mas isso é podar a liberdade de expressão, ou é castrar a liberdade de expressão. Não é. A liberdade não é absoluta nem de expressão, nem de coisa nenhuma. Você tem limites, a não ser que você não queira viver em sociedade. Aí a gente volta à idade da pedra. Mas você tem estudos, você tem iniciativas já de governos, e o Lula está dando indicações, pelo menos esse governo aí no seu início, que vai se preocupar muito com isso, em como regulamentar o uso das redes sociais para que você não continue sujeito. Não é que as fake news vão desaparecer, mas de você responsabilizar as pessoas que comprovadamente fizerem aquilo, e fizerem com a intenção de provocar o mal, porque muitos vão aparecer dizendo: não, mas eu não sabia, eu só mandei para frente. Não, não pode ser assim. Não pode ser assim. Eu não posso desconhecer que a velocidade permitida aqui no Lago Sul de Brasília é de 60 quilômetros. Não, eu não sabia. Como não sabia? Eu tenho que saber que não pode. Então, eu acho que, de alguma maneira, não sei em que prazo, isso se chegará a algum tipo de regulamentação, principalmente nesses países onde a democracia é um bem mais precioso, mais cultivado. Mas imaginar que a gente não vai continuar tendo esse problema com uma dimensão talvez menor, maior, não sei, você vai continuar tendo. A história da humanidade é uma história de fake news, não só, mas é uma história de fake news, está tudo ali, não é verdade? Mas tem que ter algum tipo de regulamentação. A gente não pode ficar sujeito a isso, a você ficar produzindo mal e de propósito e com más intenções o tempo inteiro, e a sociedade é absolutamente indefesa em relação a isso. Não pode. Como vai ser, eu não sei. Se eu tivesse essa fórmula, estaria rico. Essa realmente um desafio, né? Como combinar a regulação com a liberdade, né? E aí o debate da sociedade civil é fundamental, né? A sociedade civil tem de participar junto com o parlamento, né? Com o poder executivo, e realmente esse é um dos grandes desafios. Eu queria, claro, perguntar para você uma coisa não é tão óbvia assim, acho que não é uma pergunta idiota não, mas é o seguinte: quando foi designado o ministro José Múcio para a Defesa, eu confesso que para mim foi uma surpresa, né? Até uma rima meio ruim, né? Mas foi para mim, entre defesa, foi uma surpresa. Por quê? Porque o Ministério foi criado em 1999, o primeiro titular não foi dos mais felizes, o Elcio Álvares, é bom lembrar, né? Não foi uma escolha das mais felizes, para dizer o mínimo, né? Então, e num momento de enorme tensão política. Eu pergunto a você, que também o Zé Múcio é de Pernambuco, foi longamente deputado federal pelo PFL, TCU, etc. A questão do ministro, ao menos foi um civil, já nesse sentido é um avanço, mas é muito pouco frente à conjuntura grave que nós vivemos. Como é que você vê essa questão do Ministério da Defesa? Eu sei que é um tema que nós falamos no início da nossa conversa de hoje, e esse relacionamento que é muito tensionado entre os comandantes das 3 armas, na Marinha isso estava um pouco mais claro, e eu vi uma coisa, Noblar, de um coronel,
não sei se da ativa ou não, que fez várias postagens contra o comandante do Exército e o comandante da Marinha, e se dirigindo a coronéis que tivesse comando de tropa. Até me lembrei da Grécia, a ditadura dos coronéis de 1967, a trágica ditadura grega e tal. Eu pergunto para você, essa questão do Ministério da Defesa, José Múcio, eu sei que nada contra ele, não é isso, mas eu estou dizendo a questão política, como é que você viu a designação? Veja, o Lula sabe quem é o Zé Múcio. O Zé Múcio foi ministro das Relações Institucionais, salvo engano é o nome do ministério, ou era o nome do ministério à época, do próprio Lula, por convite do Lula. Aliás, tem uma história engraçada, na época o Zé Múcio, que eu conheço há 200 anos, me perguntou antes de ser oficializado, vem cá, o que você acha? Eu disse, não, se você se sente à vontade, você deve aceitar. Ele disse, pois é, porque o sonho da minha vida era sair da direita para a esquerda. Quando eu estava indo, a esquerda veio. Bom, ele aceitou ser ministro, virou ministro. O Lula, ao convidar o Zé Múcio agora, se alguém errou, se houve erro nisso, e eu, por enquanto, não estou emitindo juízo de valor, não foi do Zé Múcio, foi do Lula. O Lula sabe o jeito do Zé Múcio, sabe a forma do Zé Múcio atuar. Ele não pode esperar que, quer dizer, ao escolher o Zé Múcio, ele escolheu o caminho da contemporização, da acomodação, da tentativa de, com uma pessoa de muito bom trato, de muita delicadeza, de muita coisa, ser capaz de compor. E eu não estou dizendo que o Lula estivesse errado ao fazê-lo, nem ainda estou dizendo que ele esteja errado em tê-lo feito. O que eu estou dizendo é que essa foi a opção de Lula. Para essa opção de Lula não tinha ninguém melhor do que o Zé Múcio. Ou talvez não tinha um modo de dizer, mas era uma pessoa com esse perfil. Ele também não era capaz de prever que você ia ter o que aconteceu, né, do 8 de janeiro. Porque se até chegando perto se podia prever ou se desconfiava que podia acontecer, houve tantas falhas nesse esquema de segurança que revelam ou cumplicidade ou realmente perplexidade, despreparo, enfim. Ele não cogitava. Se você tinha tido uma posse com 300 mil pessoas nessa cidade, onde não aconteceu uma troca de tapa, nada, interditada ali a esplanada dos ministérios, tudo funcionou maravilhosamente bem. Como é que você ia imaginar, digamos, que tem ali um movimento de 4, 5 mil pessoas que vão chegar para o dia 8, que ia virar o que virou? Não, entendeu? Como? Já tinha sido capaz de se fazer uma posse com tamanha tranquilidade, como não seria capaz? Bom, não foi capaz porque os mecanismos não funcionaram e porque realmente você tem muita culpa a apurar. Mas voltando a Zé Múcio, foi essa a escolha do Lula. Eu acho que o Lula não vai passar recibo nem tão cedo, vamos dizer, ou do seu eventual erro em escolher uma pessoa tão contemporizadora como Zé Múcio, ou vai continuar julgando um acerto, poderá se revelar um acerto, a gente não sabe, ainda tem que ver. Você teve ontem, sexta-feira, a reunião dos comandantes militares, as primeiras informações que vazavam dessa reunião era que os comandantes militares tinham dito ao Lula que iriam punir todos os militares que participaram, independente de patente. Se isso de fato se confirmar tudo, você estará sendo bem conduzido, mesmo com toda a candura, digamos assim, do Zé Múcio. É uma coisa ainda para se ver, entendeu? Mas o Lula escolheu o Zé Múcio, eu acho que dentro dessa opção feita por ele, inicial ou não, de tentar acomodar as coisas, sem prever, sem imaginar que poderia acontecer um 8 de janeiro, como aconteceu. Eu queria agradecer muito, muito mesmo ao Ricardo Noblat, de quem eu disse logo no início da nossa conversa de hoje, sou leitor aí há décadas, tal,
mas muito obrigado mesmo. Lembrar da importância do blog Noblar nessa revolução tecnológica do jornalismo, né? Como é que foi você sair do impresso, passar para o blog, todo esse acompanhamento, esse feedback que se dá de forma diferente, né, com os leitores, né, todo esse processo revolucionário que nós tivemos. Eu sempre digo que é o momento mais revolucionário da história da humanidade em menor espaço de tempo, né, as mudanças são tudo muito rápidas e a gente tem de se adequar, queira ou não, ao que está acontecendo, goste ou não, né? Então, agradecer muito mesmo a conversa, o bate-papo com você mais uma vez, mas muito obrigado. E eu, numa próxima oportunidade, a gente poder voltar a conversar aí. À sua disposição, e tenho muita admiração por você também, Vilas. Sempre tive. Valeu. Muito obrigado, então, Noblar. Até a próxima, então. Eu aqui agradeço.